Semana passada e semana retrasada a gente falou sobre o Natal. E estamos falando, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Natal, de uma forma talvez que você nunca ouviu. Mas antes de falar especificamente no sermão sobre o Natal, eu percebi, e eu fico feliz com isso, que algumas posturas, algumas atitudes, ou pelo menos algumas reflexões, vocês fizeram sobre o Natal. Algumas pessoas até brincaram comigo, fazendo meme, perguntaram para mim, pastor, a Fernanda, né, a tesoureira e outros, pastor, aconselho a prova comprar uma árvore de Natal bem gigante para colocar lá no meio, né, para zoar assim, ficar, né. Ou seja, o pessoal começou a entender que nós somos os precursores, os defensores, os atuadores daquilo que é a verdade. É como se você fosse num homem ou numa mulher, num profissional da saúde, que lidasse com pulmão. Como é que chama esse médico? Pneumologista, é isso, obrigado. Pneumologista, é isso, estranho. Aí você chega nele no consultório dele, você senta lá, ele apaga o cigarro, coloca aqui. Pois não? Você olha para ele e fala o quê? Boa tarde, Feliz Natal, e sai, né? Eu faria isso. Imagina você fazer a ideia toda, precisar de um especialista daquilo ali, e a hora que você chega no especialista, não faz nem sentido para ele aquilo. Estou nada contra quem fuma, nada contra quem bebe, nada disso, só estou dizendo que para aquela área eu normalmente ficaria muito incomodado em ser atendido por alguém que vai me instruir aquilo que ele mesmo não faz. Sim? Por isso que a mesma ideia, princípio e natureza acontece com a igreja. E essa semana eu assisti, graças a Deus, um vídeo e eu queria passar para vocês. O único vídeo que eu achei na televisão, e olha que eu assisto pouco televisão, estava no canal pago, mas que eu gostei, e eu vou fazer questão de passar, inclusive passa nas redes sociais aí, na nossa igreja, contribuímos, se você puder comprar produtos dessa empresa, compre. Olha o que eles fizeram, vamos lá, passa para nós, Caio, solta o som aí. Manda ver, Tiago, bom Natal! Deixa comigo, seu Cid. Como é linda a estrela e a estrela de Belém, que anuncia a boa nova, é Jesus que vem, espalhando a mensagem de fé e de amor, cada lar, cada família, todo o seu fervor, sua humildade, bondade e paixão, nos ensinamentos da correção. Jesus é verdade, é a palavra de Deus, Jesus é o caminho, é a nossa salvação. Verdade, Jesus vem Pra fazer brilhar a luz com toda a direção, Redentor de Jesus, nova adoração. Tá no coração da gente. Os que deveriam falar e viver o Natal estão perdidos, e os perdidos estão falando sobre o Natal. Sacanagem, não? O que a outra farma tem a ver? Eu acho que não devia ser outra farma, devia ser IPI São Manuel, feliz, abençoado 2024. Teria problema de pôr ali, não. Talvez a gente está percebendo o que está acontecendo quando Jesus diz, em Lucas capítulo 19, versículo 40, quando nós nos calarmos, as pedras clamarão. Nós, igreja, estamos perdendo para a pedra. Quando ele diz pedra, ele diz, no contexto desse texto, que vai acontecer,
que até aquilo que é estranho vai acontecer. Se precisar, ele pega a jumenta, ele pega a mula, ele pega qualquer coisa, mas vai acontecer porque ele é poderoso. O problema não é esse. O problema é que aqueles que deveriam fazer uma propaganda dessa, eu queria que você colocasse de novo, Caio, por favor. Uma propaganda dessa, uma narrativa dessa, não tem ninguém nem de vermelho para dar confusão, nem de verde para dar treco, nada. Os caras entenderam, não precisa de nada, Natal é Jesus, vamos deixar do jeito que está, não vamos mexer, que estraga. Vamos. E a igreja faz o quê? Os cristãos fazem o quê? E quando eu digo igreja, não digo igreja só nós aqui, que é o detentor da verdade, como a gente está falando sobre a palavra. Foi nos dado a palavra para a gente pregar a palavra, nós fomos isso, e você numa igreja tem que encontrar a palavra. Mas me parece que não só na igreja, mas nos nossos dias, nas festas de Natal, como eu falei já aqui, e vou te incomodar muito sobre esse dia de Natal, para você levar para casa a essência real, a natureza do Natal, é você perceber que aqueles que estão perdidos, no caso ali, é um monte de gente que nem deve saber o que está fazendo, cantando, mas alguém teve a ideia e colocou, apesar do Tiago conhecer bem ali, é uma outra pessoa do Fat Family que está cantando também, que eu conheço, ou seja, pessoas ali reuniram pessoas para cantar uma música linda de Natal, maravilhosa. E quem pediu? O dono da outra farma. Não foi o dono da igreja. Foi um pastor. Foi um padre. Foi outra farma. Empresário. E enquanto, por isso que me dá alegria ver essa propaganda, enquanto outras marcas aí fazendo um monte de coisa, vendendo coisa, trazendo gente, fazendo aquela besteira, acabando até com a infantilidade das crianças, destruindo a sexualidade das crianças em prol de dinheiro, esse camarada vai e faz uma coisa linda dessa. Por isso tem que bater palmas e falar, cara, ainda existe esperança para o ser humano, não confie em bicho, continue confiando em gente, ainda tem gente boa nesse mundo. Pode não ser você, essa pessoa, mas existem algumas ainda que são. Porque no Natal, você ainda ficar com essa historinha de Papai Noel, de árvore de Natal, não tem problema, todo mundo pode. Mas perder para Ultra Farma falar de Natal é para acabar. É para acabar, gente. No meu coração gerou esse vídeo indignação. Gerou em mim, no meu coração, esse vídeo, essa propaganda, o quanto nós como igreja estamos superficiais espiritualmente. O quanto a gente não entendeu nada ainda da mensagem do Evangelho. Gerou no meu coração o quanto as igrejas estão religiosas e fazendo concessões para atrair gente. Gerou no meu coração uma frase de um autor que ele dizia: nós precisamos evangelizar os evangelhos. Ou seja, precisamos evangelizar a igreja, porque não sei quando a igreja saiu dos trilhos, inclusive no nascimento de Jesus, nós enche de árvore, nós enche de Papai Noel, só falta um pastor miserável a pregar de Papai Noel, aí é para acabar. Deve fazer crossfit, brincadeira, viu, Rocha? É por causa do Didi. Depois dessa propaganda linda, coloca o áudio mais uma vez, por favor, solta para mim o áudio dessa propaganda, vamos ouvir essa linda canção. Deixa comigo, seu Cid. Como é linda a estrela de Belém, que anuncia a boa nova, é Jesus que vem, espalhando a mensagem de fé e de amor. Olha isso. Ensinos, redenção. Eu sou o caminho e a verdade.
Tem mais versículo bíblico ali do que muitos cânticos e sermão de muitas igrejas. Pronto, falei. Gostou não? Vai para a Bíblia. Vamos para a mensagem Natal, como você talvez nunca viu. Eu gosto muito, tenho falado com as pessoas que eu estou discipulando, que a gente precisa olhar, e a vida bíblica, desculpa abrir um pouquinho, também estou com calor, ela passa um pouco por essa narrativa, da gente não olhar apenas um fato. Você, como uma pessoa inteligente, a despeito de alguma coisa que você percebe, você há de convir comigo que a sua avaliação, ela vai ser a despeito de uma cena e não de um fato tão somente. O fato é importante, mas há muita coisa no cenário em volta que faz todo sentido, que às vezes a gente não se percebe, ou não se atenta aos detalhes do cenário. Por exemplo, quando você vem aqui à igreja, às vezes você olha só para nós aqui, só para os detalhes, mas você não consegue olhar a flor ali, e talvez fazer uma reflexão, é de verdade? É de mentira? Nossa, nunca vi aquela flor. Cenário. Às vezes você vem aqui, olha as cores, as estrelas lindas, esses lugares, e vê, mas você foca aqui, na gente, e não consegue olhar cenário. Segundo os especialistas, nós estamos numa geração cada vez mais focada em poucas coisas. Até porque a estrutura das nossas relações, como um celular, ele é pequeno, conduzindo a gente à pequenez, e conduzindo a gente a olhar para coisas pequenas e não olhar mais no macro, mas olhar para o micro. Você vai na natureza, você que gosta, quanta coisa linda, e tem gente que passa por lá, anda por lá, volta de lá, e não vê nada que tem lá. Fechado. Quero hoje melhor, abrir um pouquinho, para a gente entender que no Natal de Jesus, a manjedoura, que é o elemento principal, que é um trono, onde o próprio Jesus está, nós temos alguns elementos, mas tinha mais do que isso. Tinham outros animais, né? Tinha pastores, tinha outras pessoas talvez que vieram visitar, que fariam parte da parentela de José e Maria, porque José nasceu em Belém, então talvez os parentes, tanto que The Chosen faz uma coisa muito legal naquela série, onde ele vai buscar um amigo dele, Samuel, que são parentes da antiguidade, amigos, e toda essa dinâmica parece que a gente não consegue enxergar. Para isso eu queria que você entendesse que toda a Bíblia fala de Jesus. Existem mais de 15, pelo menos aqui, profecias que eu listei, de Jesus sendo manifesto, sendo falado, sendo anunciado no Antigo Testamento, antes mesmo dele aparecer. Algumas delas a despeito do seu nascimento, algumas delas a despeito dos seus milagres, algumas delas a despeito da sua morte, e algumas delas a despeito da sua ressurreição. Tudo sobre Jesus. O Evangelho de João sintetiza tudo isso quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Ele traz Jesus desde lá do começo até o final, e tudo é sobre ele, tudo é para ele. Tudo que você lê nos evangelhos, tudo que você lê nas cartas, tudo que você lê nos profetas, tudo que você lê no Pentateuco, tudo é sobre Jesus. Se você olhar com os seus olhos espirituais alinhados, aplunados, você vai ver Jesus em tudo. Por exemplo, tipologias de Jesus aparecem em vários momentos, antes da gente falar sobre as promessas. Tipologia de Jesus aparece inclusive em Gênesis, não só na pessoa de Adão, o primeiro Adão, mas depois que Adão pecou, já entra em cena Jesus. No capítulo de número 3 de Gênesis, quando vai falar, depois de falar com a mulher, depois de falar com o homem, depois de tratar toda a circunstância, inclusive com a serpente, a Bíblia é muito clara que no final Deus pega um animal, mata esse animal, e esse animal, com o couro desse animal, ele cobre a vergonha que ambos estavam sentindo. O que isso acontece? Qual é esse evento?
Um inocente animal que não fez nada, teve que morrer para cobrir a vergonha de 2 pica-fumo que pecaram. Isso é o quê? O Cristo, que não fez nada, nenhum pecado teve, morreu para que a partir do sangue vicário de Jesus, ele cobrisse todas as nossas vergonhas de pecado. Gênesis 3, falando de Mateus 26. Relacionais, textos que vão se somando, vão se ajustando, vão se alinhando, e você precisa enxergar na Bíblia, nessas leituras, tudo é com relação a Jesus. A ascensão de Jesus é manifesta na Bíblia, o ato de que Jesus ressuscitaria é manifesto na Bíblia, depois eu te passo essa relação para a gente correr um pouquinho mais de tempo aqui. O sepultamento de Jesus no túmulo de alguém rico foi profetizado na Bíblia, em Isaías, que é o que mais profetizou sobre a vida e o ministério e o nascimento de Jesus, sobre eles sortearam as vestes de Jesus, rasgaram as vestes e brincaram com as vestes de Jesus. Também foi falado no livro de Salmo, sobre o corpo dele ser transpassado por aquela lança, foi profetizado também no livro de Zacarias. Nenhum osso de Jesus seria quebrado, foi profetizado no livro de Salmo, capítulo 33, livro lindo, Salmo maravilhoso. Que lhe daria vinagre, também foi falado pelo salmista no Salmo 68, escarnecido e desprezado, Salmo 21, as mãos e os pés de Jesus seriam perfurados, o Salmo 21, que é o Salmo messiânico, crucificado entre os malfeitores, Isaías 53, sofrerá pelas pessoas, pelos outros, Isaías 53, julgaria e ficaria em silêncio diante dos seus julgadores, Isaías 53, foi o que aconteceu. Vendido por 30 moedas de ouro, de prata, ele já foi avisado por Zacarias, que ele seria assim, traído por um dos seus, Salmo de número 40, profecia sobre o que ia acontecer, que ele entraria melhor em Jerusalém, montado num jumentinho, e não num cavalão, Zacarias também falava sobre isso, desprezado pelos judeus, Zacarias, Isaías e tantos outros profetas também falavam sobre isso. De tantas explanações sobre Jesus, chegamos até aqui, eu separei algumas especiais que falam sobre o nascimento de Jesus. Mas, por exemplo, Lucas capítulo número 4, por favor, Paulo, André, Caio, por favor, meu querido, me ajude aí, Lucas capítulo 4, versículo 13. Quero levar a vários textos para a gente pensar e entender o Natal de forma diferente. Lucas 4, versículo 13, tendo terminado todas essas tentações, olha isso, querido, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Numa outra tradução, tem outra tradução, Paulo? Ou Caio? Vê se acha uma tradução. Que a palavra oportuna ali. Tá, pode deixar a primeira mesmo. Deixar a primeira. Não é a outra ainda que eu precisava, mas não tem problema. A primeira é melhor para a gente ler, tá? Deixa na NVI. O texto de Lucas, comparado com o texto de Mateus também, capítulo 4, após a tentação de Jesus, os dois evangelhos falam sobre isso, depois de ser tentado, o diabo deixou até uma próxima oportunidade para tentá-lo, é isso que o texto está dizendo. Então Jesus foi tentado aquele dia, e depois foi várias vezes tentados em muitas tentações, diz o apóstolo Paulo sobre Jesus. Versículo 14, por favor, vamos descendo, Caio. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhava a sua fama. Olha o que aconteceu, ensinava ele nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue então o livro do profeta Isaías. Isso que nós temos. Ele abriu, encontrou um lugar, e estava escrito a seguinte expressão: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável ou da graça do Senhor. Pode passar, Caio. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Esse texto que ele leu está em Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3, não precisa, Caio, por favor.
Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e então Jesus disse, versículo 21, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Numa outra tradução que eu acho mais linda, diz assim, hoje se cumpriu o que as escrituras falavam de mim. Jesus falando. O que Jesus está nessa leitura, inaugurando nesse processo todo, é o fato de que todas as coisas apontam para Ele, e que Ele estava mostrando para aqueles homens religiosos da época, que se eles olharem com cuidado, ou tivessem tido cuidado com as Sagradas Escrituras, tudo aquilo que estava acontecendo faria mais sentido. Talvez aí fique um ensino para nós, se você lesse mais a Bíblia, muita coisa na sua vida faria mais sentido. João capítulo 5, versículo 39, por favor, Caio, João 5, 39, é o que se diz esse texto, Jesus dizendo, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam nelas achar a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam a meu respeito. Ou seja, quer conhecer Jesus? É olhar para a Bíblia. Quer saber quem é Jesus? É olhar para a Bíblia. Quer saber como Jesus viria, como Jesus faria, o que Jesus vai fazer ainda? É só olhar para a Bíblia, é tudo sobre Jesus. E quando hoje a gente fala sobre Natal, algumas promessas que estão na Bíblia sobre Jesus e o nascimento, fazem todo sentido, e eu quero levantar algumas aqui, dessas que eu vou levantar, quero que você venha comigo para a gente entender. Por exemplo, Gênesis capítulo 49, já profetizava que Jesus nasceria da tribo de Judá, onde nós temos todas as tradições, todas as pessoas, todos os homens, e ali chegou até José. Jesus veio da linhagem a partir de José. Lucas capítulo 3, por favor, Caio, versículo 33, presta atenção nesse texto. Filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, pode passar, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, ó, o meu Naor aí, filho de Seguri, filho de Ragaú, filho de Falaqué, filho de Éder, filho de Salá, pode descer nas gerações, Cainá, filho de Afaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, vai passando, filho de Matusalém, Enoque, Jared, Maalael, filho de Cainã, pode passando, filho de Enos, filho de Sete, Adão, filho de Deus, jogando lá para trás. Volta no 32, por favor, Caio. Toda a geração de Adão para cá. 31. Filho de Meleá, filho de Mená, filho de... Não, 30, Caio, por favor. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vai passando, vai para cima, pode passar. Errei o texto aqui. Pode mais, pode mais. Jesus, cerca de 30 anos de idade, quando começou seu ministério, era considerado filho de José, filho de Eli, pode ir descendo. Filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José. Aí ele vai descendo até chegar no filho de Deus, Adão. Essa profecia que ele nasceria da linhagem ou da tribo de Judá faz todo sentido desde Gênesis até Lucas. Mas há uma outra profecia que Isaías fala sobre isso, capítulo 7, versículo 14, Caio, por favor, que Jesus nasceria de uma virgem. Pois o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. Lá atrás. Lucas capítulo 1, por favor, Caio, versículo 31. Quando Jesus está para nascer, quando o anjo aparece a Maria, a palavra é assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele lhe porá o nome de Jesus. Pode ir passando, Caio, por favor. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Mais um texto: ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Olha o 34, a palavra dela. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Mais uma vez a palavra se cumprindo. Contudo, existem 3 cenas aqui que eu quero guardar, essas todas aqui, mas 3 cenas que eu acho que foi difícil acontecer. Eu olhando para o cenário, quando os produtores do The Chosen, imaginando, fazendo, os roteiristas, imaginando a cena, eu acho que eu olhando por fora, toda a cena, em vez de olhar só para o nascimento de Jesus,
para mim, 3 acontecimentos proféticos deu trabalho para Deus. Talvez essa da mulher virgem não seria tão problemático, por causa do tempo, da circunstância, mas as outras eu acho que Deus teve trabalho. Por exemplo, a primeira cena que eu quero que você vá comigo está em Miqueias capítulo 5, Caio, Miqueias 5, versículo 2. Livro de Miqueias, profeta Miqueias, que nasceu 800 anos antes de Cristo. Há 800 anos ele estava profetizando no reinado de Ezequias, como contemporâneo de Isaías e outros tais. Miqueias, que seu nome quer dizer, quem é como o Senhor? E capítulo 5 de Miqueias diz: é tu, Belém Eufrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante em tempos antigos. O que Miqueias estava profetizando sobre o nascimento de Jesus é que esse nascimento seria em Belém. Sem problema. Sem problema se você não soubesse da verdade. A verdade é que, vou tentar ajustar aqui, nesse plano aqui, para você tentar entender. Belém é aqui. Aqui, ficar aqui. Belém é aqui mais fácil, para o mapa. Região da Galileia é aqui. 156 quilômetros. Segundo a profecia, Maria já estava com tempo de gravidez, vivendo aqui, junto aqui, seu marido, mas a profecia dizia que Jesus tinha que nascer em Belém. Como é que faz isso? Talvez eu brincando com essa estrutura, eu fico imaginando José, conhecedor da palavra, lendo alguns outros. Senhor, vamos ver o que vai dar, quero ver o que você vai fazer. Achar uma virgem, beleza. Ajustar as coisas, beleza. Mas como que o senhor vai fazer essa mulher dar luz lá? Porque Jesus tinha que nascer de Belém. Estamos a 156 quilômetros, e qual o motivo de ir para lá? Segundo a palavra de Deus, um camarada, muito sem noção, mas não tem problema de ser sem noção. Ele faz o que? O imperador Augusto César desenvolve um recenseamento. Ele fala, vou fazer um censo, do nada. Não se tinha censo todo ano, não, do nada, há muitos anos não acontecia, segundo o próprio texto, e ele surge com uma ideia de fazer um censo. Por quê? Porque ele precisava fazer uma avaliação tributária, porque os valores que ele estava arrecadando estava sendo pequeno, e ele precisava melhorar a caixa. Alguma coincidência com a atualidade? Enfim, César Augusto aumenta os impostos, mas para ajustar os impostos, todo mundo precisava sair da sua terra onde mora, trabalha, onde está, e ir para a sua terra natal. Opa, mas José, a terra natal de José, sabe onde era? Belém. Então José teve que vir a Belém, na época do censo, para fazer a sua atualização de nome, de família, quem é, quem não é, quanto tem, quanto não tem, que religião que você tem, se é cristão, se não é, praticante, aquela coisa todo censo. E acertar os impostos e suas propriedades. E ele acabou saindo daqui, da região da Galileia, com a sua esposa, por força maior, não sei do que, e ele vem para cá. Estando em Belém, e o filme mostrou bem claro, todo mundo apavorado, porque não tinha lugar, porque estava com censo, todo mundo aparecendo, porque era um evento grande em toda aquela região da Judéia, Jerusalém, todos os lugares, e aí de repente, ele não consegue achar um lugar, ela já está para ganhar neném, e ela fica, ela sai, o neném sai, ela ganha o neném, em Belém. Belém Eufrata, a promessa de Miqueias se cumpriu. E aí eu quero convidar você, para você entender essa promessa. Será que foi coincidência? Lucas capítulo 2, versículo 4, por favor. Vamos lá, Caio. José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Mateus 2, por favor, versículo 1, Caio. Olha o que diz Mateus 2, depois de que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém,
Belém, Jerusalém. Belém, Jerusalém, tá? Só para entender mais ou menos o mapa. Galiléia, Belém, Jerusalém. Não, Jerusalém, Belém ali, Jerusalém aqui, desculpa, ali é outro. Belém, Jerusalém, Galiléia. Passa por Jerusalém e vai lá. Continua o texto, por favor, Paulo, Caio. Perguntaram os homens que estavam aqui, onde está o rei dos judeus? Lembra? Essa comitiva. Vimos a sua estrela, que estava vindo guiando eles, e viemos adorá-lo, estava trazendo, lá do Oriente, do lado, pode ir passando, Paulo, Caio. Vamos lá. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, todo mundo aqui. Esse homem vai vir, o rei vai vir, pode ir passando, Caio. Tendo reunido os sacerdotes, o povo, os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles disseram, foram para onde? Para a Bíblia, olha lá. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Miqueias. O que profeta para Miqueias escreveu? Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Concretização da profecia. Pode passar mais um, Caio. Então Herodes chamou os magos, secretamente formou a eles a respeito do que estava acontecendo, da estrela, etc., que nós já falamos do domingo passado, pode passar, Caio, versículo 8, e enviou-os a Belém, e disse, vão e informem com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem me avise para que eu possa ir adorá-lo. Mentiroso, miserável, versículo 9, já falamos sobre isso. Depois de ouvirem o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Onde? Belém. Pode passar, cara. E quando tornaram a ver a estrela, encheu-se de júbilo. Pode descer? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram e o adoraram. E Jesus tinha acabado de nascer na cidade de Belém. Primeira promessa, que para mim foi difícil, foi essa. Mas em grau, a segunda também é ruim. E eu fico imaginando José conversando com Jesus, conversando com o Pai, em suas orações, e na sua tentativa de expor, talvez ele diria, Senhor, beleza, o cara lá fez o censo e deu certo, saiu de lá, foi lá, nasceu. Mas tem mais duas promessas que eu quero ver que o Senhor vai fazer. A outra profecia sobre Jesus está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias capítulo 11, versículo 1, diz o texto, por favor, Caio. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. A ideia do texto é que Jesus nasceria em Belém, é verdade, mas que Jesus viria do Egito para fazer uma coligação, não vamos entrar no assunto aqui específico, lá do povo de Israel, lá do Egito, aquela coisa toda, mas o fato é que, de alguma forma, José e Maria tinham que ir para o Egito, que é aqui. Jerusalém, Galiléia e Belém. Mais ou menos isso. Quer conferir isso? Dá uma olhada no seu mapa. Só faz ele assim. Mais ou menos isso. E aqui no Egito, Jesus tinha que sair de lá. Porque a profecia de Joséias, era que Jesus sairia do Egito. Sair, não no sentido de nascer, sair no sentido de iniciar o seu processo, até porque há algum tempo, segundo o texto nós já vamos ler, eles ficaram em Belém, apresentaram Jesus em Jerusalém, e voltaram aqui temendo o que estava acontecendo. Aí, como os homens não voltaram, os sábios aqui não voltaram, Herodes ficou bravo, mandou matar todo mundo. Lembram disso? De todos os anos, 2 anos para baixo, mata a galera toda. O que aconteceu com Jesus? Bora fazer o que vem fazer. E aí olha o que aconteceu no texto. Quero te colocar o que aconteceu para eles irem e viajarem até o Egito, muito mais km, e como passar para o Egito. O maluco, louco, dominador, manipulador, arrogante, prepotente, medroso, pangaré, o que você quiser chamar de Herodes, o rei. E que ficou, como já falamos domingo passado, não vou entrar aqui em precisão, mas você pode acessar o nosso canal do YouTube, que está lá a mensagem de Natal. E esse rei ficou bravo, furioso, Mateus capítulo 2, versículo 16, e virou um dos primeiros genocidas da história da humanidade, matando todas as crianças até 2 anos. Para quê? Para cumprir a promessa a profecia, onde Jesus iria fugir para o Egito, e do Egito sairia, e para cumprir uma promessa de Jeremias também, onde as mulheres chorariam a morte dos seus filhos.
Por isso, Mateus capítulo 2, por favor, Caio, versículo 12. Você acha que é coincidência isso? Tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à terra por outro caminho, a comitiva. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e lhe disse: levanta-te, toma o seu menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fiquei lá até que eu diga a vocês, porque Herodes vai procurar matar o menino. Tudo acontecendo, esse camarada, xarope, teve uma brilhante ideia: ninguém vai roubar meu trono. Mas como Deus já está acima de tudo, pode fazer o que você quiser, ô pangaré. Olha o versículo seguinte, 14. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiram para o Egito. Pode continuar? Onde ficou até a morte de Herodes. E assim que cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Deus de novo fazendo as coisas acontecerem e a profecia se cumprindo. Fácil assim. A terceira e última. Tinha um problema que Isaías, capítulo 11, falara que Jesus seria nazareno. Mas Nazaré está aqui, ó. O pai era de Nazaré, mas Jesus era de Belém. Nasceu aqui. E agora eles estavam aqui no Egito. E eles iam voltar para a região deles, passar por Jerusalém e voltar para a região da Galiléia. Esse é o propósito. E aqui na região da Galiléia eles ficaram na Judéia, outros lugares aqui. Mas eles não iam voltar mais para Nazaré. Contudo, a palavra de Deus, que é tão maravilhosa e profética, ela produz todo esse enredo, toda essa cena, e Deus controlando e cuidando de todas as coisas, fazendo acontecer. Olha o que diz o texto, Isaías 11, versículo 1, por favor, Caio. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Essa expressão que Isaías traz, são 3 interpretações pelo menos, tanto que lá no finalzinho, por favor, Mateus capítulo 2, versículo 19, por favor, Caio, Mateus 2, 19, olha o que diz o texto, a cumprimento dessa profecia. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, pode ir passando, lá no Egito, e disse: levanta, toma o menino e vai para a terra de Israel, lá em cima, pois estão mortos quem procurava tirar a vida do menino. Herodes. Pode passar. E ele se levantou, tomou o menino em sua mão e foi para a terra. Foi indo. Contudo, pode passar o texto. Mas ao ouvir que Arquelau, um outro xarope, estava reinando na Judéia, lá naquela região lá, e Arquelau era tão chato que o Herodes tinha problema com ele, mandou decapitar esse cara. Guerra dos Reis, lá em cima. Você vê como o cara era chato. Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Então ele ia para lá, falou: não é para ir, está avisando, beleza, vamos para cá. Aí chegou na Galiléia e aconteceu? Foi viver numa cidade chamada Nazaré, está aqui. E assim se cumpriu o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno, ou na palavra Nazaré, Nazareno, no original hebraico, Nazaré, que quer dizer Nares, que quer dizer ramo, que quer dizer Isaías 1, que quer dizer os profetas e todos os outros. Por isso que ele diz, pelos profetas, porque a Bíblia inteira, no seu concluo normal, estava dizendo que Jesus começaria o seu ministério a partir de Nazaré. Depois de ver todo esse cenário, me perdoe fazer essa narrativa toda e fazer você caminhar pela Bíblia, não sei se você gosta tanto de Bíblia como eu, mas toda essa narrativa de Bíblia mostra pra gente que nada do que aconteceu na palavra e no Natal foi coincidência. Mostra para mim e para você que nada do que a gente vive no Natal, tudo isso aqui, estrela, tudo isso aqui, é alguma coisa, o pastor tinha ideia, o pastor não tem ideia nenhuma, isso aqui é tudo da Bíblia, tudo que está aqui é Bíblia, e tudo que está aqui tinha que se cumprir, porque já estava sendo avisado pelas profecias, pelos profetas, por homens e mulheres de Deus, então tinha que acontecer, se não acontecesse, Deus era mentiroso. E é só você olhar um pouquinho para a Bíblia, é só você ler, é só você analisar e falar: poxa, faz todo sentido, não é coincidência, é Jesuscidência. Não é ideia, não é alguma coisa que aconteceu do nada, não é o mundo que girou a meu favor, não, é algo divino acontecendo no Natal. Por isso que não dá, me indigna a gente, algo tão maravilhoso, bíblico, tão profético, que há mais de 2000 anos aconteceu, e a gente enfia Papai Noel nesse lugar. É um descaso com a realidade, com a essência daquilo que é verdade.
Talvez você não se indigne como eu, porque talvez você não conhece o Evangelho como eu. Talvez você não se indigne como eu, porque você não conhece a Bíblia. Ou deveria como eu, porque a mesma leitura que eu faço, você faz. Mas para a gente levar para o Natal algumas verdades que eu quero desafiar você hoje. O que a gente aprende nessas cenas de Natal? O que a gente aprende nas cenas do nascimento de Jesus? Primeiro, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Você pode não gostar e nem concordar, mas essa é a verdade. Ele não perdeu a mão. Salmo 103, olha cada salmo lindo. Salmo 103, versículo 19. Por favor, Caio. Salmo 103, versículo 19. Olha o que diz esse texto. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo o que existe. Você conhecia esse Deus? Olha o que diz Salmo 119, por favor, Caio. Salmo 115, perdão, versículo 3. Olha o Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que Ele quiser. Soberano. Ele é Deus. Desde os vermes, costumo usar essa expressão do Tim Keller, quando ele usa, do John Piper melhor, ele usa muito essa expressão sobre a natureza. Deus tem narrativa sobre tudo e sobre todos. Até o verme do chão e as estrelas das galáxias, tudo está no controle de Deus. Olhe para Jonas, Deus controla os animais, os peixes. Olhe para Jonas, Deus controla as plantas, faz ela crescer e dar sombra. Olhe para Jonas, Deus faz o sol esquentar mais sobre ele, sair mais. Deus controla os astros, Deus controla tudo que Ele quiser. E nós ficamos aqui nessa imensidão da criação, da soberania de Deus, brigando com Deus, achando que é a gente que controla as coisas. Entenda de uma vez por toda, Natal é para dizer que Deus controla tudo e não perdeu a mão em nada, apesar de você não estar entendendo nada às vezes na sua vida. Que Deus é esse? Olha a imensidão do cuidado e do carinho de Deus com a gente. Inclusive, quando você vai ler Jó, você percebe essa dinâmica da vontade, do carinho, de tudo de Deus. Quando você vai ler Isaías, você vê que Isaías diz que Deus conhece as estrelas, cada um pelos seus nomes. E até sobre Satanás, Jó vai falar sobre isso, Lutero usa uma expressão sobre isso, que até Satanás é um cão na coleira de Deus. Deus controla tudo. Deus é soberano sobre tudo. Deus não perdeu a mão. Deus não está de braço cruzado. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que José tinha que ir para o Egito, para Belém, depois tinha que ir para o Egito. Deus sabe de tudo isso porque Ele é plano e pleno. Ele é soberano. Mas nós não. E o problema, e talvez seja bom a gente não ser soberano, glória a Deus por isso. Mas o problema é que a gente não sabe lidar com a soberania de Deus muitas vezes na vida diária. Natal veio para nos ensinar que Ele é soberano. E talvez para te lembrar que você precisa se recordar disso o dia todo. Quero te dar algumas dicas do que fazer. Primeiro, faça como José. Aquiete-se diante da soberania de Deus. Aquiete-se. Renda-se. Se submeta. O texto do Salmo nos diz isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe por que você não consegue ver a soberania de Deus e o controle de Deus em todas as coisas? Porque tu é perturbado, porque tu é desesperado, porque quer ter controle de tudo, quer ter tudo na mão e fica desesperado, fica desse jeito. Você nunca vai, a hora que você parar e aquietar e falar assim, José fez isso, quando ele estava desesperado, a mulher apareceu para ele, estou grávida, falou, Jesus, e agora o que eu faço? O que José foi fazer? Conversar com os outros? Não. Sabe o que ele foi fazer? Foi dormir, foi se aquietar, foi acalmar. Segundo o texto, ele foi ponderar. Deixa eu ficar na minha aqui, ver o que Deus vai falar. E quando ele estava quieto, Deus apareceu e se revelou para ele. Sabe por que às vezes você não entende a soberania de Deus e nem o poder de Deus sobre ti? É porque você é desesperado demais e não se aquieta. Segundo o ensino que eu te deixo, considere a história. Aquiete-se, primeiro. Segundo, considere a história. José, como um bom judeu, um homem de Deus, um homem que conhecia as profecias, as palavras, ele sabia o que tinha que acontecer, e ele, ao saber o que estava acontecendo, ele se submeteu à vontade de Deus.
E ao submeter à vontade de Deus, ele deixou Deus conduzir, deixou Deus fazer. Porque quando Deus está no controle, as coisas acontecem do jeito certo. O grande problema é que a gente às vezes não considera a história. Se você não consegue entender a soberania de Deus, olha para trás, olha para a sua história. Olha o quanto Deus já cuidou de você. Olha o quanto Deus já te abençoou. Dá uma olhada quantos natais, enfim, quanto Natal, feriado de Natal você já passou. E Deus esteve contigo. Olha quantas circunstâncias da sua vida, de doença, de enfermidade, de perder gente, de estar com gente, de desemprego, nessa sua história, curta ou longa, eu não sei, mas Deus cuidou de você. Olha a sua história. E mais do que olhar para a sua história, olha para a história do céu, olha o que o céu já fez na sua história narrada pelas Sagradas Escrituras, e veja se Deus vai deixar um justo desamparado. Não vai, irmão. Sabe por que a gente se desespera? Porque a gente não conhece a história, e por não conhecer a história, não conhece o Pai, e por não conhecer o Pai, se desespera. Terceira que eu quero te dar, o que fazer para entender a soberania de Deus. Primeiro, se aquiete. Segundo, conheça a história. Terceiro, obedeça a sua ordem, que talvez é o mais difícil, porque gente que não se submete à soberania de Deus é controladora, é manipuladora, é detentora das ações e não deixa nada e que ninguém mexa no meu queijo, como diz o livro. José aqui, José, bora Belém. Eu não quero, eu não gosto de Belém, estrada de chão. Maria, vamos ter que ir para Belém. Maria, imagina, eu não vou, o carro não tem ar-condicionado. É cavalo, é jegue, jumenta, bora. Não vou. Jesus, não quero desse jeito, quero de outro jeito. Se você tem esse tipo de postura, dá uma lida em Romanos 9. Se você tem essa postura, às vezes, de ir contra, ou brigar e achar que Deus está tudo errado, cuidado. Sabe por que você não entende a soberania de Deus? Porque você não tem capacidade de obedecê-lo. E obedecê-lo não é fazer o que você quer, obedecê-lo é obedecê-lo cegamente. Na ideia de que Deus falou, Belém, Jesus, Belém, Senhor, Belém. Imagina José, Belém, Jesus. Jesus não, Jesus estava ali ainda, né? Belém, pai, grávida, 8 meses, vá, o senhor mandou, bora obedecer. Maria, eu sei. Uma das coisas mais lindas que eu assisti no vídeo, no filme, que eu acho que o pessoal do The Chosen pegou e para mim foi mais marcante, foi a parceria de José e Maria. Um cuidando do outro. Bora, José, bora. Bora, Maria, bora. O mensageiro falou para você, falou para mim, falou, não tenha medo, bora então. Se ele falou não tem medo, vamos embora. A soberania de Deus acontece muito claro na vida de muita gente. Mas se você olhar para eles, você vai perceber que há uma atitude da parte deles que faz toda a diferença. Obedecer à ordem de Deus. Salmo 37, versículo 5 nos ajuda a fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas a segunda e última que eu quero que você guarde, que a gente aprende dessas cenas, a primeira é essa: Deus é soberano e não perdeu o controle de tudo, de nada, Ele está no controle de todas as coisas. Aquiete-se, considere a sua história e obedeça, seja um homem ou mulher obediente à ordem de Deus. Mas a segunda que me chama a atenção nessa cena toda do Natal, é que Deus usa quem quer, como quer, dando sentido a que não é. Vou repetir, fica mais fácil. Deus usa quem quer, como Ele quer, inclusive para dar sentido ao que não é. Eu olho muito para isso e percebo que, quando a gente olha para José, nessa dinâmica da vida, a gente percebe que José era um cara qualquer, tanto que quando falaram sobre Jesus, falaram, mas ele não é o filho do carpinteiro? Não é o filho do Josézinho lá? José não é, Jesus não é, aquele povo não é os humildes, tanto que até no filme foi muito claro, que José briga com o dono da hospedaria, na ideia de que eu não tenho tanto dinheiro para pagar, se o outro chegar lá e paga mais, ele leva o quarto e eu que pago menos, não consigo. Natural, humilde José. Mas Deus usa quem Ele quer,
o José. Deus usa quem Ele quer. O Davi, que foi abandonado lá entre todos os irmãos, nem foi lembrado, estava lá cuidando das ovelhas. Deus usa Moisés, Deus usa homens e mulheres, Daniel, você e eu. Deus usa pessoas improváveis para fazer o provável. Toda a história foi assim. O grande problema é que talvez, na minha visão, hoje Deus está usando coisas totalmente diferentes, porque os prováveis ou os improváveis não se colocam mais à disposição. Por isso que você precisa entender que Natal é para dizer para mim e para você, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para dar sentido àquilo que não existe, àquilo que não é. Deus usa os improváveis. José era o improvável. Paulo fala sobre isso, que Jesus escolhia os loucos. Paulo fala sobre isso em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, tudo está acontecendo, tudo está dando certo, as coisas loucas dessa vida. Mas há um personagem que Deus usa quem quer, que eu quero trazer para você entender uma coisa muito clara, para você não passar despercebido. No meio dessa trajetória aqui em Jerusalém, quando os reis magos, ou os sábios, ou a comitiva toda chegou até aqui, descobriram esse tal do Herodes, um demoniado, e o cara manda matar todos, aí a profecia se cumpre. Aí talvez você fale assim, Deus usou Herodes. Não, Deus não usou Herodes, irmãos. Quem usa o mal é Satanás. Aquilo que Herodes fez é por causa da sua arrogância, petulância e do ser formado que ele se tornou. Não tem a ver com Deus fez. Por exemplo, hoje a gente tem uns Herodezinhos dentro de nós, quando a gente faz uma coisa errada, e no final dá certo, a gente fala assim, aí viu, se não tivesse errado, não tinha dado certo. Não é assim não, miserável, se não tivesse errado, talvez tinha dado certo mais rápido, mas porque você atrapalhou o processo, não deu. Deus tem que consertar as coisas. Porque se você olhar para a história de José, do Egito, lá em Gênesis, no finalzinho, você percebe que onde José se encontra com seus irmãos, a frase de José é o quê? Seus miseráveis. Deus estava no controle de todas as coisas, é verdade. Mas Ele disse uma coisa muito clara que você precisa aprender. O mal que vocês tentaram contra mim, que é só de vocês, Deus reverteu em bênção. Ou seja, a maldade do homem, quando é usado ou o que acontece, tudo está no plano. Mas não foi Deus que fez. Isso aqui é só nós, ruim, que faz sozinho. Não bota Deus na sua irresponsabilidade, achando que porque você faz coisa errada, mas no final der certo. Ó, se eu não tivesse errado. Miserável, não brinca com a palavra, não. Tu errou e pronto. Aceita. Mas Deus refaz as ações, usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para dar sentido àquilo que às vezes a gente não enxerga. O que fazer então a despeito disso? Mais 3 verdades para você guardar. Primeiro, para Deus usar quem Ele quer, como Ele quer, dando sentido ao que não é, primeira verdade, esteja pronto. José era um camarada pronto. José era um camarada que na sua geração fez o que tinha que fazer, chegou na geração dele, imagina se fosse um José Pangaré. Acho que Deus ia olhar e falar, não, esse não vai ser pai não, vai estragar Jesus. Não vai rolar. José era o cara pronto. Talvez a gente não deixa, ou Deus não nos usa, Deus não faz com quem quer o que quer, dando sentido ao que não é, porque muitas vezes nós estamos esperando a oportunidade para ficar pronto. Não sei se você já disse isso, mas algumas pessoas já falam várias vezes isso para mim. Pastor, eu preciso fazer, para que quando eu estiver pronto, eu vou me aprofundar na igreja. Quando eu estiver pronto, tal. O que está esperando para ficar pronto? Há uma frase que eu gosto de usar sempre com vocês: oportunidade nunca é perdida, se você não aproveita, alguém aproveita no seu lugar. Então esteja pronto. Deus procura pessoas que estejam prontas. Deus procura homens e mulheres que estejam prontos. 2 Crônicas, capítulo 20, por favor, Caio, quero voltar esse texto para você ler comigo. Talvez você nunca tenha lido esse texto, eu li pouquíssimas vezes, esqueci desse tal de Jaziel. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 8, Caio. 2 Crônicas 28. Pode descer mais uma? 9. Deixa eu achar aqui. 10. Estava acontecendo uma desgraça no meio do povo, um monte de problema. E os amonitas e os moabitas, habitantes de Seir,
cujos territórios não permitissem tal, estavam vindo e se desviaram deles e nos destruíram. Olha o que estava acontecendo, mas problema no povo de Deus. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Estava acontecendo um negócio. Era uma reunião igual a essa aqui. E o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos, força para enfrentar um exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. E começaram a orar. Olha isso, vai lá. Todos os homens de Judá com suas mulheres, seus filhos e até os de colo estavam ali em pé diante do Senhor. Desespero, oração, coletividade, clamor. Então o Espírito do Senhor não veio sobre o sacerdote, não veio sobre os líderes religiosos, veio sobre um personagem qualquer. Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, etrineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, que no meio da assembleia, continua o texto, por favor, Caio, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Ele levantou e falou para todos os líderes, todos os homens, inclusive para o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A grande pergunta que eu faço aqui, para a gente continuar: se Deus quer se manifestar nesse lugar, você acha que Ele vai se manifestar através de quem aqui? Ele pode encontrar em você alguém pronto para ser usado por Deus? Na sua mesa de Natal, onde todos vão falar besteira, abobrinha, zoar, brincar, de repente do céu algo quer acontecer na agenda dele, na sua casa, no seu almoço, na sua mesa. A pergunta é: será que Ele pode usar você? Segunda verdade que você e eu precisamos fazer: cuidado, por causa dele usar quem quer, do jeito que quer, para fazer o que não é, ele pode levar a mim e a você pelo vale da sombra da morte. Gostaria de não passar por esse trecho, mas eu tenho que pregar isso. José saindo daqui de novo, 150 quilômetros, poderia: José, senhor, o senhor já está me dando uma mulher que não é filho meu, então eu vou passar vergonha. Talvez fique claro porque que ela não foi em várias casas, amigos e tal, né? E aí o senhor ainda fazer essa peleja de correr até lá, de fazer essas doideiras. Senhor, ajuda aí, né? Mas mal sabe você e eu, e talvez José, que todo trecho, caminho, estrada, deserto, vale, é Deus trabalhando na gente. É Deus provocando a gente. E quando eu olho para essa história, eu lembro de Moisés no deserto, quando Deus o levou. Eu olho para Daniel, que foi levado na cova dos leões. O próprio Jesus nas tentações, o próprio Paulo nas prisões. Ou seja, provações, provações, provações e provações para forjar a gente. Porque quanto mais ruim eu sou, mais dose de remédio vai precisar de Deus para transformar a minha vida. Quem mais sofreu dos apóstolos emburdoada com Jesus? Pedrão, antes de Paulo. Por quê? Era um cara legal? Não, intenso, prepotente, arrogante, xarope, dominador, primeiro que falava, ou que falava mais. É o que mais sofreu. É o que mais passou pelo vale. É verdade que é um dos que mais foram usados depois. Mas Deus teve que levá-lo pelo vale para trabalhar com ele. 1 Pedro, olha esses textos. Talvez você não goste muito deles, mas eles estão na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Caio. Nisso vocês exultam, ou fiquem alegres, ainda que agora, por um pouco tempo, devam entristecer-se por tipo de provação que estão vivendo. Pode passar. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé de vocês, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Ou seja, as provações é para ver se você tem fé ao mesmo. É para ver se você sabe que crê, ou se sabe que crê, ou que crê no que você sabe. Para ver se a sua fé, refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, quando Cristo Jesus for revelado. Talvez as provações é para dizer para nós, esse primeiro princípio é o quê? Para ver se você é de verdade ou não. Silas, como a gente brinca, a provação é para separar os homens dos meninos.
A aprovação é para separar os cristãos verdadeiros daqueles que são os pica-fumo, dos adoradores dos verdadeiros. Tiago capítulo 1, versículo 2, olha o que diz ainda apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2, Caio. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. É legal, né, esse texto? Porque vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Pode passar, Paulo. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma na vida de vocês. Ou seja, a aprovação, o vale, o que Deus fez com José, com Maria, com tudo, é para fazer com que eles se tornassem, de fato, a mãe de Jesus, o pai de Jesus, homens maravilhosos para educar o Filho de Deus. E eles não foram levados ou retirados dos vales. Pelo contrário, Jesus forjou José e forjava Maria. E você não quer ser forjado. Acha que provação é para os outros. Por isso, terceira e última ideia para você fazer e guardar. Para Deus usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, esteja pronto. Segundo, entenda que você pode ser levado para o vale. E terceiro, tome cuidado com as suas distrações. O presbítero Daniel colocou do advento no texto da nossa liderança, exatamente falando sobre isso, distrações, e aqui eu encerro como último. José aqui, região da Judéia, da Galileia, vai para Belém, passa em Jerusalém, Belém, nasce Jesus, legal, cara, vamos para Jerusalém dar um negócio? Não, vamos embora. Distração. Distração nasce perto de nós também, de repente Maria, Jesus. Jesus também assim, vamos para outro lugar. Talvez aqui entre uma coisa muito interessante. No início da narrativa bíblica do nascimento de Jesus, o mensageiro fala com os dois. Sim ou não? Conhece de Bíblia? Os dois. A partir do momento da gravidez dela, a ordem depois é dada apenas para José. Não fala mais com Maria, agora é só José. José acorda e faz isso. José acorda e faz isso. José acorda e faz isso. José acorda e faz aquilo. A ordem dada, isso é prenúncio lá atrás, a ordem dada para matar o seu filho e levá-lo, ou melhor, levar seu filho ao Monte Moriá e matá-lo, foi dada apenas para Abraão. Sara não recebeu a mesma ideia e imagem. Até porque algumas coisas a gente precisa aprender. Não é compartilhado algumas verdades a respeito do reino, talvez por dois motivos, porque talvez o seu cônjuge não está preparado para isso. Ou talvez porque quem você está ouvindo, ou quem está perto de você, não tem estrutura espiritual, não está na mesma frequência que você, e não vai entender isso. Só que nós, naturalmente, boca aberta que somos, a gente vai e solta, e que não sei o que, e tal. Aí sabe o que surge? Aí surge a zeva da vida. Deus deu ordem a Adão, não foi para Eva também, Adão, sempre a ele. E a Eva vai lá e faz, e responde por Adão, e faz o que fez e aconteceu. Deus dá ordem a Abraão, sobre ti virá um filho, aí Sara fica sabendo, e sobre eles também vieram a informação primária, aí a Sara vai fazer o quê? Ajudar Jesus. Porque Deus não tem controle. Não é com ele não, ele falou, mas está errado, ele se enganou. O filho é Agar, é com Agar, não é comigo não, vai fazer lá, vai. As distrações estão perto da gente, longe da gente, mas elas sempre estão presentes. Para tirar a mim e a você do foco, para fazer com que, a palavra distração no original, é fazer com que a sua atenção vá para vários outros lugares. Então distração não é tirar a sua atenção, é você olhar para cá, olhar para lá, olhar para cá, pensar aqui, pensar no sol, está no dia, o pastor está pregando, está aqui luz linda, aqui rosa, aqui. Isso é distração, várias distrações. E aqui vai um headset, papapá. Sabe por que às vezes o pessoal se utiliza de cores pretas nas estruturas da igreja ou de teatro, algo assim? Para evitar distrações. Então não tem a ver com Satanás nada não, tá, irmãozinho? Você que fica falando, né, bobrinha? Só para evitar, porque você levanta e não tem nada aqui, nada para nada, não tem para quê? Você está pregando, você olha na janela linda, cor bonita.
Olha, ela está fechada, quebrou um negocinho. Ai, meu Deus. E se um passarinho bater, a chave está aberta? Ai, Jesus, e morreu um passarinho, uma andorinha. Nossa, se tivesse filho no ninho e não tivesse nada. Onde vai a cabeça? Distração. Por isso que aqui eu quero te chamar a atenção, cuidado com as distrações. Lucas capítulo 21, olha o que Jesus fala para a gente, versículo 34. Lucas 21, 34, por favor, Caio. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, e de repente vocês não estão prontos para a vida. O que Jesus está dizendo para nós é que quando o inimigo não consegue te destruir, ele vai começar a te distrair. Quando o inimigo não consegue abalar você, desestruturar você, ele começa a criar mais ideias para você trabalhar, e coisas sadias. O livro de Hebreus capítulo 12, versículo 1, por favor, Caio, nos ensina sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1, olha o que diz. Obrigado, você está querendo me enganar, né? Conheço o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, distrações, e do pecado que envolve todos nós. Tira isso, tira pecado e tira distração, porque se você não se aperceber, o seu trabalho se torna uma distração para tirar aquilo que é verdade na sua vida. Quantos de nós olham para o trabalho ainda dizendo se é coisa boa? E é boa, você trabalhando, merece seu dinheiro, trabalhador de seu salário, mas está distraindo você da atenção de ser Jesus a essência da sua vida. Quantos de nós, as redes sociais são distrações? Tem tempo para ficar 1 hora nas redes sociais, mas não tem tempo de orar e nem ler a Bíblia. Distrações. Quantos de nós, pela desorganização que tem, são distraídos? Dia atrás uma pessoa disse para mim: pastor, mas eu tenho TDAH, XLH, DDN, GTI, não sei o que lá, mas marca de carro, coisa assim, né? O pessoal tem todos esses TD, XL, TT. Nada contra você ter esse problema. Mas cuidado para você não fazer isso aí amuleto e você se escorar nisso e falar: não, você não pode cobrar tanto de mim porque eu não sou tão atencioso assim. Porque para algumas coisas você é, e para outras você não é. Por isso eu finalizo com o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, por favor, Caio. Bota o 28, Caio, para a gente fechar essa leitura e vamos encerrar o nosso culto. 26, Caio. 25. Não se preocupem com a própria vida, quanto que vocês vão comer, beber, nem com o próprio corpo de vocês, quanto que vocês vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo muito mais importante do que a roupa que vocês vestem? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste, o soberano, as alimenta. Vocês acham que vocês não valem mais do que todas elas? Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar um côvado ou aumentar um tempo da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória esplendorosa, vestiu-se como um desses lírios do campo. Que, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos, quem não me conhece, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste Soberano sabe que vocês precisam de tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Numa outra tradução que eu gosto, faça com que a coisa principal seja a coisa principal e esteja no lugar principal. Versículo 34, Caia. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Cuidado com as suas distrações.
Você está roubando a essência de quem você é. Ovo de Páscoa é distração. Páscoa é morte e ressurreição. Papai Noel é distração. Se você não tem capacidade de lidar com isso, não se utilize. Natal é nascimento de Jesus. Isso aqui é distração. Isso aqui é essência. Finalizo dizendo para você ouvir, refletir e agir. Vamos subir para a gente tocar a última música. Primeira verdade para você guardar, querido, querida, e levar para o seu Natal. Natal é para mostrar que o Pai não se esqueceu de nós. O soberano está presente. Ele te ama. E o Natal é para mostrar para você que Ele continua cuidando da gente. Por isso, fique em paz. Segunda verdade. A soberania de Deus nunca teve a intenção de tirar a sua responsabilidade. Por isso tem coisa que está sobre o comando, tudo sobre Deus. Mas tem algumas ações que é a mim e a você a responsabilidade. Por isso esteja pronto. Cuidado com as distrações. Porque no final da história não vai dizer para Deus: Senhor, mas eu não sabia. Sabia, naquele domingo no culto o pastor pregou. E você sabia. O que você não sabia é que você não ia praticar o que você aprendeu. Porque você não sabe praticar. Terceiro e último. O Natal mudou a história da humanidade. Hoje nós comemoramos o Natal em todo o mundo. Diferente, diversificado, mas comemoramos. Mas o Natal também precisa mudar a sua vida, a sua família. E a partir de você, mudar a história de quem chega perto de você. Por isso, não faça do Natal uma história contada de telefone sem fio. Onde você fala, o outro fala, aumenta um negocinho, aumenta uma corzinha. Não. Faça do Natal o que de fato é. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e te ama. Ele não perdeu o controle. Tudo faz parte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não conhece ou não entende isso, é porque talvez você não o ama tanto assim, como você acha que ama. Natal é para revelar que Deus usa quem quer, do jeito que quer, para fazer o que Ele quiser. A pergunta é se Ele pode te usar. Por exemplo, hoje no Natal, ou daqui a pouco no Natal, como é que nós vamos reagir? Como é que você vai fazer? Como será o Natal na sua mesa? Cheio de distrações? Ou a verdade do Evangelho estará presente? É você que decide. A mesa é sua. E você que deveria tomar conta dela.